Feliz Páscoa para todos os católicos e também para aqueles que não são católicos, mas comemoram a Páscoa. Feliz Páscoa a todos! Pessoal, deixa eu fazer esse vídeo o mais rápido possível, eu não quero me estender muito nesse assunto. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, já fiz várias explanações a respeito deste assunto, mas infelizmente toda hora aparece um cidadão querendo debater a respeito do Império Romano segundo o que ele assistiu nos filmes de Hollywood. O que tem naqueles filmes, né? Parece o Império Romano, o opressor, invadindo as casas, né? Batendo nas mulheres, matando as crianças. E não era nada disso que acontecia, gente. Não era nada disso que acontecia, tá? Eu já fiz várias explanações a respeito desse assunto, usando fontes documentais, mas não adianta. Quando o cabra tem um pensamento formado, você não consegue colocar a verdade na mente desse cidadão. E não adianta, na mente desse cidadão, os judeus são santinhos, tá? Os judeus são santinhos e o Império Romano é aquele império mauzão. Eles eram maus, eles invadiam, eles dominavam. Eles oprimiam, né? Esse era o Império Romano. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos estudar antes de falar essas besteiras, tá bom? Mas o que acontece? Deixa eu explicar toda a história. Toda a história. Na época de Jesus Cristo, o Império Romano dominava Israel? Dominava, sim, eu já falei. Lógico que dominava. Mas como era esse domínio? Era um domínio político e tributário. Então eles dominavam, sim. Sim, nada mais justo. Eu vou explicar o porquê. Tudo começa ali na época de Judas Macabeu. Tudo começa ali. Israel estava, sim, sob o domínio de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, sim, né? Ele dominou Israel na base da opressão. Ele oprimiu o povo, dominou Jerusalém, profanou o templo, saqueou, né, o templo de Jerusalém, mudou as leis, ele não permitia mais o sacrifício no templo. Enfim, ali foi um domínio na base da opressão. Aí vem a família de Macabeu, a família dos Macabeus, né, de Judas Macabeu, que os filhos de Matatias, e eles vencem Antíoco Epifânio. Então, na época ali que praticamente Antíoco Epifânio estava derrotado, né, acho que Antíoco já tinha morrido nessa época já, tá? Judas Macabeu, ele percebeu que Israel precisava de um aparato militar. Eles não tinham. Então Israel precisava desse aparato militar. E Judas Macabeu ficou sabendo da República Romana, que a República Romana tinha uma estrutura política, com governador, senado, e também tinha esse aparato militar, e na questão da ciência, infraestrutura, estava muito além de outros povos. Então Judas Macabeu, ele envia mensageiros ao Senado romano e pedindo ali uma aliança com Roma. Se a gente precisar de alguma coisa, se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui. Agora, se Israel precisar de alguma coisa, Roma também vem em auxílio de Israel. Tá? E foi formado ali um pacto, né? Foi firmado, na verdade, um pacto, uma aliança entre Israel e a República Romana. Depois que acabou a guerra entre Israel e também, né, entre Israel contra Antíoco Epifânio, a dinastia da família de Macabeu, né, de Judas Macabeu, governou Israel até praticamente ali o início ali da era cristã, tá? O que acontece? Ali formou a dinastia dos Asmoneu, tá? A dinastia Asmoneia, que sempre passava para um descendente de Judas Macabeu. Judas Macabeu morreu, veio Jonathan, que era seu irmão, governou Israel, depois veio Simão também, que fazia parte ali, né, dos irmãos de Judas Macabeu, e aí começou a passar o governo para seus filhos. Chegou numa determinada época, ali perto da era cristã, 40 anos, acho que antes do nascimento de Jesus Cristo, ainda não era o Império, tá? Ainda era a República Romana.
Dois irmãos da dinastia Asmoneia. Dois irmãos, Aristóbulo II e João Hírcano. Os dois começam uma guerra. Começa uma guerra civil em Israel. Ah, nossa, dois irmãos? Dois irmãos. Não valia o feijão que comia. Nenhum dos dois. João Hírcano, ele era o governador por direito, tá? Ele que tinha que governar Israel. João Hírcano II. Aristóbulo II queria tomar ali o governo em Israel. Olha o argumento, né? O argumento, não o pretexto, mas o argumento de que o irmão era vagabundo, o irmão era preguiçoso. E começou essa guerra entre os dois. Gente, a todo momento um assassinato. Todo momento um assassinato. Né? Toda hora morria um da família de Aristóbulo, toda hora morria um da família de João Hírcano. Os dois, né? irmãos, tá? Começou essa guerra civil. E nessa época, Roma não estava muito aí com Israel, não. Roma, depois, né, do pacto firmado com Judas Macabeu, deixou Israel ali sob o domínio da dinastia Asmoneia. E ficou assim durante todo esse tempo. E aí começa essa guerra civil, vários mortos, né, de um lado e de outro. Aí João Hírcano e Aristóbulo, eles ficaram sabendo que em Damasco tinha alguns embaixadores da República Romana, em Damasco. Eles correram, os dois foram atrás dos embaixadores. Aí pedindo auxílio de Roma para dar um jeito naquela questão. Era uma guerra civil entre os dois. E eles tentaram comprar, estou falando que não valia o feijão que comia, né? Tentaram comprar os embaixadores, compraram alguns, outros não. E aí Roma ficou sabendo da questão, né, do que estava acontecendo em Israel. E Roma, né, acho que já era Júlio César na época, levando em consideração o pacto firmado com Judas Macabeu, falou, vamos apaziguar as coisas em Israel. Nessa época, a questão de Roma era essa, era sempre apaziguar as coisas, né? Então, né, lembrando do pacto que Roma firmou com Israel na época de Judas Macabeu, vamos apaziguar as coisas em Israel. E aí Roma envia um general chamado Pompeu. E Pompeu não estava muito aí com Israel, tá, gente? Ele estava numa outra batalha, mas já que Roma mandou, ele foi até Israel. Tentaram comprar também Pompeu, tanto, né, os partidários de Aristóbulo, como também quantos partidários ali de João Hírcano. Tentaram comprar Pompeu, mas Pompeu não quis se vender. Aí Pompeu analisou a situação e falou assim, não, quem é o governador por direito aqui é João Hírcano II, tá? Aristóbulo. Só que é lógico que Roma não vai tentar resolver um assunto pedindo por favor, tá, gente? O que ele fez? Ele nomeou ali João Hírcano como sumo sacerdote, não colocou a coroa nele, falou, você vai governar Israel por enquanto, tá? E o seu irmão eu vou levar preso. E ele ficou preso em Roma, o Aristóbulo, tá? Nisso veio a questão do Império Romano, né? Teve ali uma espécie de guerra civil em Roma, Júlio César foi assassinado e Aristóbulo tomou conhecimento do assassinato de Júlio César, fugiu de Roma, voltou para Israel tentar tomar o poder novamente em Israel. Olha que loucura, gente, olha que loucura, né? E a guerra continuou ali em Israel, tá? A guerra continuou. E o que acontece, né? Aí Pompeu também foi assassinado, se eu não estou enganado. Pompeu foi assassinado. E aí entra a questão do Império Romano. O Império Romano entrou, né? Começou ali com Otávio Augusto, o Império Romano, mas manteve os pactos. Principalmente essa aliança que tinha entre Judas Macabeu e o Senado romano, tá? Aí ele manteve. Foi aí que o Império falou assim, ó, peraí, vamos dar um jeito nisso tudo aqui. Vamos acabar com essa situação.
Vamos tirar João Hyrcano também do poder? Vamos, né, começar do zero? Só que o Império Romano agora que vai decidir quem é o rei, tá? Quem vai governar Israel. Vamos começar do zero. Acaba aqui. Entenda, o Império Romano ele entrou ali para apaziguar as coisas. Ele não entrou para dominar aquela opressão. Peraí, vamos dominar Israel, que não sei o quê, papá. Para que isso? Né? O Império Romano estava nem aí com Israel, para falar a verdade. Mas ainda, né, se lembrando do pacto com Judas Macabeu. Aí o Império Romano entra lá e fala assim, ó, vamos começar do zero. Acabou a dinastia Asmoneia. Acabou essa dinastia. Tá? Ninguém mais da família de Macabeus, dos Macabeus aí, os descendentes de Judas Macabeu, vai governar, ninguém vai governar mais Israel. O Império Romano agora vai cuidar da questão política em Israel, tá? E o Império Romano agora vai nomear um rei. É aí que entrou Herodes Magno na parada. O Império Romano já conhecia Herodes. Herodes era idumeu, ele conhecia, né, Israel como ninguém, tinha conhecimento da cultura, da religião. Falou, ó, Herodes, fica aqui e você é o rei agora, tá? Só que Herodes também, ele era né, não era chamado de grande à toa, né? Ele tinha aquela visão imperialista também, tá? E aí Herodes entra na parada e Israel, acabou a guerra civil em Israel. E o Império Romano, gente, o Império Romano, ele não deixava a província, né, a Deus dará. O Império Romano levava infraestrutura às províncias. Por exemplo, Israel se tornou província mesmo do Império Romano. Então o Império Romano construía estradas, levava aquele sistema de tirar a água de um local e levar para o outro, não sei nem como se chama direito aquele sistema, né, de transportar a água de um local para o outro. Eles levaram isso, né, para Israel. Também o amparato militar, a segurança, eles que cuidavam da segurança, tanto que, principalmente na época de Herodes Magno, vários povos tentaram invadir Israel e os romanos, né, botaram esses povos para correr. Então, enfim, eles cuidavam da segurança em Israel, apaziguaram as coisas, e é lógico que, segundo agora a visão do Império Romano, eles iriam cobrar impostos dos israelitas, né, ou dos judeus ali naquele momento. Nada mais justo. Nada mais justo. Qual o erro nisso daí? Não tinha justiça. Se eles apaziguaram as coisas, eles passaram a cuidar das questões políticas, eles nomearam um rei, eles levaram a infraestrutura novamente a Israel, eles cuidavam da segurança, né? O Império Romano cuidava da segurança em Israel, nada mais justo. Os judeus começaram a pagar impostos ao Império Romano. Nada mais justo, minha gente, nada mais justo, tá? Só que tinha ali uma parte dos judeus, né, que se chamava os zelotas, né, desse partido, os zelotas, que mesmo depois da Guerra Civil, mesmo depois que tudo foi apaziguado, né, eles não se conformavam. Como que dentro de Israel, quem cuida agora das questões políticas e também, né, tem o domínio tributário, como que o Império Romano tem esse domínio, né, político e tributário? Como pode ser isso? Então, eles não se conformavam com isso, gente. Né? Queria guerra novamente, não adianta, queria guerra, tá? Tava no sangue, no DNA, eu quero guerra, eu quero matar. Tá? É isso aí, o partido dos zelotas. Judeus, tá? Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Como esse domínio do Império Romano não era um domínio opressor. É bem diferente do domínio de Antíoco Epifânio. Israel tinha uma legislação segundo o Torá. Quem cuidava dessa legislação era o sumo sacerdote. Tinha um tribunal, o Sinédrio, um tribunal judaico. Os
os romanos, eles construíam as sinagogas para os judeus, reformaram o templo de Jerusalém, né, que era o templo de Herodes, agora reformaram, e só para vocês terem uma ideia, não podia entrar uma moeda romana dentro do templo. Tinha um sistema monetário próprio, judaico, um sistema monetário judaico dentro do templo de Jerusalém, porque não era permitido uma moeda romana. Se guardava o sábado, até os romanos eram obrigados a guardar o sábado. Então, assim, que domínio, que opressão é essa? Que opressão é essa? As festas litúrgicas, segundo o calendário litúrgico judaico. Tá? Então, o domínio, mas Roma dominava? Dominava na questão política e tributária. Questão política e tributária. Herodes Magno morreu. Quem vai ser o rei agora? O Império Romano que vai decidir. Tá? A decisão vem do Império Romano. Arquelau substituiu Herodes na Judéia. Tá? Aí os judeus não gostaram. O que acontece? Né? Os judeus foram até as autoridades romanas, nós não queremos Arquelau ali no governo da Judéia, tá? Nós não queremos. Aí o que acontece? Tudo bem, né? Aí o Império foi lá, fez o impeachment lá de Arquelau e colocou Pôncio Pilatos, tá? Pôncio Pilatos no lugar. Mas sempre na questão, nas questões políticas, tá? Aí partia do Império Romano. Nada mais justo. Eles apaziguaram as coisas, né? E tinha esse pacto desde a época de Judas Macabeu, tá? Então eles apaziguaram as coisas. Nada mais justo. Até então, qual o problema? Mas tinha lá uma ala nacionalista com uma visão imperialista, que são os zelotas, que eles queriam dominar o mundo, porque, segundo eles, o mundo era para ser dos judeus. Então, essa ala totalmente nacionalista, né, essa ala não se conformava com aquilo, porque eles queriam estar no lugar do Império Romano, dominando o mundo. E eu já falei a respeito das sinagogas, que tinha uma sinagoga em cada lugar no mundo, já com essa visão imperialista, tá? Eles se aproveitaram de uma situação entre o reinado de Nério e o reinado de Vespasiano. Eles se aproveitaram dessa situação da guerra civil que teve em Roma, né? Aquela guerra civil que teve. Eles se aproveitaram daquilo, sabe? E aí eles perceberam, peraí, os romanos, né? Eles estão passando ali por uma guerra ali, vamos se aproveitar dessa situação. Aí tinha o tal do Manahem ben Judá, um guerreiro zelota, e se aproveitou da situação e falou assim, vamos tomar o templo. E aí então, a guerra começou, novamente, a guerra em Israel começa por causa dos judeus, do partido dos zelotas. Eles foram lá e dominaram o templo, lutaram contra os soldados de Herodes, venceram. Aí tem várias situações. Primeiro eles perderam, depois venceram, enfim, tá? Aí conseguiram, né, tomar o templo, expulsaram os romanos dali e aí ficou. Só que eles não foi um domínio igual ao do Império Romano, gente. Não foi um domínio igual ao do Império Romano, foi o domínio na opressão. Eles começaram a oprimir o povo. 12.000 homens morreram num só dia. 12.000 homens. Judeus matando judeus. Judeus matando judeus. Tá? Lembra como Jesus Cristo falou? Quando ouvires falar em guerras, rumores de guerras. Né? Então, né? Era disso que Jesus Cristo estava falando. Tá? 12.000 homens foram mortos num só dia. Opressão. Aquela opressão, gente. Opressão de que os parentes ali não enterravam os mortos, de medo, por ter compaixão daqueles que morreram. Era crime segundo os zelotas. Era crime. Leia os livros de Flávio Joséfo, um judeu falando do que aconteceu, tá? Então foi uma carnificina, gente, carnificina, tá bom? Aí o que acontece? De repente acaba a guerra civil em Roma, Vespasiano se torna imperador, e Vespasiano, né, fica sabendo do que estava acontecendo em Israel,
pega o seu filho, Titus, que era general na época, e diz para ele, ó, vai tentar apaziguar as coisas lá de novo, como foi feito na época de Pompeu, na época em que João Hírcano brigava com o irmão Aristóbulo, que tinha aquela guerra civil, todos os dias, pessoas morrendo. Então vai lá, vai apaziguar as coisas novamente. Aí Titus vai lá com a sua, com a sua tropa em Israel tentar apaziguar as coisas novamente. E aí, só que ele encontra uma situação ali que ele não esperava. O buraco era muito mais embaixo. Ele encontrou ali vários guerreiros ali dispostos a acabar com Jerusalém se fosse preciso. Ali, gente, o buraco era mais embaixo. E aí que se deu aquela guerra entre os judeus e os romanos, que findou ali, acabou ali com Jerusalém, né? E terminou com a destruição do templo de Jerusalém, a destruição total de Jerusalém, da cidade. O fogo era tão grande que, eles tiveram que colocar fogo na cidade. O fogo era tão grande que era visto lá do mar Mediterrâneo, gente. A fumaça era vista lá no mar Mediterrâneo. Só para vocês terem uma ideia como foi aquilo, tá bom? Mas a guerra começou por parte dos judeus, tá? Os romanos, o Império Romano, foi lá tentar apaziguar as coisas novamente. E olha o que aconteceu. Depois da guerra, Vespasiano foi tão misericordioso que deu a cidade de Jâmina para os judeus, para que os judeus pudessem reconstruir o judaísmo. Tá? Vespasiano falou assim, ó, gente, Jerusalém não tem mais nada em Jerusalém, não tem mais nada. Tá? Tem a cidade de Jâmina, vai à cidade de Jâmina, reconstrói lá o judaísmo. Tá? Foi tão misericordioso, ele chamou os rabinos, falou, ó, vai para lá, para Jâmina, tenta reconstruir lá o judaísmo. Aqui em Jerusalém está tudo destruído, gente, não tem mais nada em Jerusalém. Nesse tempo todo, passou Vespasiano, depois Titus se tornou imperador, Domiciano, aí vem até o imperador Adriano, se não estou enganado. O Império Romano, lembra que eu falei que o Império Romano sempre levava a infraestrutura, para as províncias? Então, o Império Romano reconstruiu Jerusalém, começou a reconstruir Jerusalém. Olha, gente, o Império Romano começou a reconstruir Jerusalém com o objetivo de entregar Jerusalém novamente, reconstruída aos judeus. Esse era o objetivo. Vamos reconstruir Jerusalém, entrega novamente para os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Só que, vamos entender. O Império Romano está reconstruindo uma cidade, a arquitetura toda foi segundo o Império Romano. Então eles começaram a reconstruir a cidade no modelo, do Império Romano, ali, a arquitetura toda romana. Aí chegou por volta de 120 a 130 ali depois de Cristo, quando os zelotas viram aquilo, chegaram em Jerusalém e viram aquela arquitetura aos moldes romanos, E o cara ficou doido, principalmente o tal do Simão Bar Coquebas lá. Não, gente, como pode isso daqui? E o Império Romano com o objetivo de entregar aquilo aos judeus. Eles foram lá e falaram, não, vamos expulsar. Expulsar de novo, é morte, morte, guerra. Nós queremos a guerra. Foram lá, e entraram novamente numa guerra com os romanos, tá? E os romanos a fim de entregar aquilo aos judeus, novamente, tudo reconstruído. Aí sabe o que o Império Romano fez? O que deveria ter feito já lá, na Primeira Guerra. Cara, pé na bunda de todo mundo, tá? Vai procurar outro lugar para vocês. O Império Romano devia ter feito isso já na Primeira Guerra, mas não fez, tá? Aí teve que fazer isso na Segunda Guerra. Então falou assim, ó, gente, vai caçar o rumo de vocês. Aqui agora não é só uma província romana, não. Aqui é um estado romano. Pronto, acabou e tal. Tchau, tá bom? Tudo por causa dos judeus, tá? Tudo por causa dos judeus, tá bom? Então, gente, estou fazendo esse vídeo aqui, tá?
Porque eu já fiz essa explanação várias vezes, mas não adianta, sempre aparece um cabra ali que foi dominado pelo sionismo cultural, dizendo que os judeus eles eram santinhos e os romanos os maus da história, né? O Império Romano era mau, oprimia. Como pode o Império Romano foi lá e destruiu Jerusalém? Destruiu por causa deles. Por 2 vezes o Império Romano apaziguou as coisas em Israel. Por 2 vezes, tá? E né, através de um pacto firmado com Judas Macabeu. Judas Macabeu que pediu para que o Império Romano, quando pudesse, apaziguar as coisas em Israel. Foi Judas Macabeu que pediu isso aí. Né, para que o Império Romano pudesse né, intervir quando precisasse. E eles fizeram. Falaram, não, está em guerra, vamos acabar com a guerra. Eles acabaram com a guerra 2 vezes. Mas não adianta, não adianta. Aquele povinho lá, sinceramente, aquele povo, não estou falando aqui que os judeus hoje eles merecem né, pagar por tudo que aqueles judeus lá no passado fizeram. Não, nada disso. Tá? Estou falando daqueles judeus naquela época. Tá? Aqueles judeus, infelizmente, eles que trouxeram a guerra a Israel. Foram eles, não foi o Império Romano, tá bom? Estou passando pano para o Império Romano? De modo algum. Só estou colocando aqui cada valor no seu devido lugar. Cada valor no seu devido lugar. O domínio do Império Romano era um domínio político e tributário, gente. O Império Romano escolhia quem iria governar Israel. O Império Romano cobrava impostos. Como eu falei, nada mais justo. Nada mais justo. Tá? Se eles levaram a infraestrutura ao local, eles cuidavam ali da segurança do local, nada mais justo do que cobrar impostos. Nada mais justo, gente. Então, mais uma vez, feliz Páscoa a todos os católicos e também aquelas pessoas que não são católicas, mas comemoram a Páscoa da mesma forma, tá bom? E quem tiver alguma coisa contra os ovos né, de chocolate, por favor, pode enviar a minha casa que eu dou um jeito de acabar com todos eles, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.